Boa noite. O mundo atravessa um momento em que a linguagem da diplomacia já não basta para explicar os acontecimentos. Em várias regiões do planeta, o que volta a orientar decisões políticas não são discursos, mas força, interesse e poder. Do Oriente Médio à América Latina, do Ártico às fronteiras da imigração, vemos regimes sendo testados, alianças sendo pressionadas e sociedades confrontadas com escolhas que definem não apenas governos, mas o rumo da civilização que nos últimos anos decidiu seguir políticas de apaziguamento, convidando agressores a agirem. Nesta edição do De Leste a Oeste, vamos analisar os protestos no Irã e o peso histórico que explica a crise atual, a disputa estratégica pela Groenlândia e o reposicionamento das grandes potências, a resposta americana ao terrorismo na Síria, decisões duras sobre imigração e, ao final, refletir sobre aquilo que sustenta uma civilização quando tudo parece estar colapsando. Porque entender o presente exige mais do que acompanhar manchetes. Exige memória, contexto e coragem intelectual. Eu sou Ana Paula Henkel e este é o De Leste a Oeste. Bom, e para entrarmos em mais uma semana conturbada, para dizer o mínimo, no tabuleiro geopolítico, eu fui atrás deles. Claro, Flávio Morgenstern, Bernardo Kister, Ivan Kleber, para tentar entender essa semana, explicar para a nossa audiência os pormenores, as páginas da história e tudo aquilo que a imprensa tradicional tenta esconder, mas não vai conseguir esconder da gente. Boa noite, Flávio. Boa noite, Ana. Boa noite, Bernardo. Boa noite, Ivan. Boa noite para toda a nossa audiência. Semaninha bem conturbada mesmo. Parece que já temos aí uns 10 meses deste ano, né? Muita coisa para comentar e vamos aqui na trincheira correta. Boa noite, Kister. Boa noite, Ana. A gente saiu da Venezuela do programa passado e agora vamos para o Oriente Médio com força, porque também tem tudo a ver com o que a gente comentou. Vamos lá que tem muito trabalho hoje. Ivan, tem alguma energia ainda? Porque o Ivan, ele não está só aqui no De Leste a Oeste, ele está do dia até a noite na programação da Revista Oeste. Salve energia pra gente, Ivan. Boa noite. Boa noite, Ana. Boa noite, Flávio. Boa noite, Bernardo. E boa noite especial a toda a nossa audiência. Com certeza estamos com as energias renovadas. Como disse o Flávio, entre Irã, Venezuela, Groenlândia e adjacências, nós já podemos fazer uma retrospectiva do ano de 2026, mas o ano só está começando e nós estamos aqui justamente para essa jornada de leste a oeste, uma paradinha na Groenlândia hoje, tenho certeza que a audiência vai gostar. Uma paradinha na Groenlândia, mas que não desliga, né, do Irã, da Rússia, da Venezuela, e nós vamos começar o de leste a oeste exatamente pelo Irã, onde protestos em massa, iniciados por uma grave crise econômica, se transformaram rapidamente em um levante nacional contra o regime teocrático. Desde o fim de dezembro, manifestações se espalharam por todas as províncias do país. A resposta do Estado foi imediata e brutal. Uso de força letal, milhares de prisões e um apagão quase total da internet, numa tentativa clara de sufocar a comunicação, esconder a repressão e isolar o povo iraniano do mundo. O bloqueio digital é uma estratégia clara para sufocar a comunicação, impedir a organização dos protestos e isolar os cidadãos do olhar internacional. Relatórios de organizações internacionais apontam para centenas, possivelmente milhares de mortos. O regime contesta os números, mas as imagens que conseguem escapar da censura revelam um país governado pelo medo e pela violência institucional. O que está em jogo já não é apenas a economia,
É o direito de protestar, a liberdade de expressão e, em última instância, a sobrevivência de um regime que se sustenta pela coerção. Enquanto a comunidade internacional reage com cautela, a crise iraniana escancara uma verdade recorrente da história. Quando regimes autoritários são desafiados, eles não dialogam, reprimem, e o mundo observa, mais uma vez, o choque entre poder, povo e silêncio. Para entender por que o Irã chegou a esse ponto e por que a história pesa tanto sobre os protestos de hoje, vamos relembrar o momento que mudou tudo. Na semana passada, mostramos a Revolução de 1979 e foi exatamente em 16 de janeiro de 1979 que um avião deixou Teherã fugindo da barbárie. O que veio depois molda o país até hoje. – 16 de janeiro de 1979. Naquele dia, um avião decolou de Teherã levando Mohammad Reza Pahlavi, o homem que governou o Irã por quase 4 décadas. Ao partir, o Shah não deixava apenas o país, deixava um regime inteiro e abria caminho para uma das maiores tragédias geopolíticas do século XX. Aliado estratégico do Ocidente, o Irã do Shah havia se tornado um polo de modernização no Oriente Médio, expansão da educação, crescimento econômico impulsionado pelo petróleo, ampliação dos direitos das mulheres e cooperação direta com os Estados Unidos. Mas esse projeto ruiu sob crises econômicas, corrupção, autoritarismo e repressão política. Reformas aceleradas alienaram setores tradicionais, enquanto o descontentamento popular crescia. Do exílio, o Ayatollah Ruhollah Khomeini mobilizou massas com um discurso islâmico radical e profundamente anti-ocidental. O Ocidente hesitou. Washington, traumatizada pelo Vietnã, acreditou que uma transição moderada seria possível. Não foi. Em fevereiro, o exército declarou neutralidade. O vácuo de poder foi rapidamente ocupado pelas forças mais organizadas e radicais. Poucas semanas depois, Khomeini retornava triunfalmente ao Irã. O que se seguiu não foi liberdade, mas teocracia. Vieram os tribunais revolucionários, execuções em massa, perseguição às mulheres, censura total e terror institucionalizado. Meses depois, a tomada da embaixada americana selava décadas de hostilidade. Desde então, o Irã tornou-se exportador de instabilidade, financiando o terrorismo e espalhando violência pelo Oriente Médio. 47 anos depois, a história retorna. Hoje, protestos tomam todas as províncias do país. A economia colapsa, a moeda despenca, a inflação explode. O povo exige o fim de um regime que prometeu justiça e entregou repressão. A lição permanece intacta. Quando o radicalismo islâmico é subestimado, o preço é pago por gerações. O Irã de hoje vive sob os escombros da decisão tomada em 1979. E a pergunta que ecoa em 2026 é inevitável. O regime dos ayatolás resistirá ou seguirá o mesmo destino que impôs ao Shah Reza Pahlavi? Diante desse cenário, a pergunta que se impõe não é apenas até onde o regime iraniano está disposto a ir, mas até onde o mundo está disposto a apenas observar. Protestos dessa magnitude, reprimidos com violência e silêncio digital, sempre colocam a história diante de uma encruzilhada. Ou o autoritarismo vence pelo cansaço, ou a pressão interna e externa altera o curso dos acontecimentos.
Amigos, estamos diante de mais uma revolta sufocada ou de um ponto de inflexão na história? Flávio, começo por você, porque esse assunto sozinho, aliás, todos os nossos assuntos, né, dariam um programa inteiro. Este tema sozinho daria inclusive um livro, né? Afinal, o Irã e protestos que envolvam mudança de regime são sempre os grandes momentos tensos da humanidade. A gente não sabe ainda como vai ser o futuro do Irã, se é mais um fogo de palha definitivamente não é, né? Quando você tem mais de 20 mil mortos confirmados, você não pode chamar isso de uma coisa pequena. É algo gigantesco. Só o Holocausto na história do século XX, que nós sabemos, teve mais mortes em apenas 5 dias do que estamos tendo no Irã neste momento. Porém, tudo leva a crer agora que é o pior momento dos ayatollahs, o regime está extremamente enfraquecido, como você disse, Ana. Isso é uma coisa que conta muito para a comunidade internacional. O regime ele só se mantém hoje pela força. Ele não se mantém hoje nem pela burocracia, nem por mais nada, nem por uma espécie de arranjo que possa enganar a comunidade internacional, a ONU, qualquer uma dessas entidades. Então é por isso que Venezuela, Irã, Líbia, Síria, esses regimes ficam sempre tensos. Nós comentamos aqui na semana passada sobre os tais dos rogue states, né, os estados canalhas, como foi traduzido, uma expressão lá do Bill Clinton, da época do Bill Clinton, que são regimes que são compreendidos, entendidos, interpretados pela comunidade internacional como regimes autocratas, vivem só pela força e mais nada. É bem diferente do que acontece em outros autoritarismos burocráticos que nós sabemos aqui da América do Sul. Agora, a manifestação ali está sendo reprimida com muita força e o recado que o Irã dá, que os ayatollahs dão neste momento, é o de que eles vão reprimir até a hora que os próprios ayatollahs perderem o poder. Você pode reparar que tinha já a promessa de ter execuções públicas já na quarta-feira. Não teve, pelo visto, né, até agora não teve, pelo menos elas não foram públicas como estava sendo anunciado, ameaçado. Elas não foram na quarta-feira, e isso provavelmente porque eles ficaram com medo do Trump, do Netanyahu, né, de uma reação ocidental. Um ponto que é importante levantar aqui já de cara é o seguinte: a forma como o regime também lida com isso é basicamente dizer: se você está se manifestando contra mim, contra os ayatollahs, contra esse regime horrendo do Irã, um dos regimes, talvez segundo ou terceiro país mais fechado do mundo, é porque você é um agente da CIA, um agente do Mossad. Ou seja, eles tentaram, no primeiro momento, separar aquele manifestante legítimo que está com uma economia insuportável, né? Basicamente o Irã está financiando o Hamas e o Hezbollah, usando toda a economia para financiar o terrorismo. Por aí a população passando fome, né? O Irã não é um país pobre, é um país, aliás, que foi considerado durante a humanidade um país bem rico, né? A Pérsia ela é associada à riqueza antiga. Então, para o Irã tá pobre é porque o regime está realmente fazendo coisas muito erradas. É assim que começa essa manifestação, né? Lembra os 20 centavos aqui no Brasil. Porém, a gente sabe que tem um lawfare, né? Tem uma espécie ali de muita movimentação da OTAN, da CIA, etc. Mas assim, não dá para você chamar todos os manifestantes, vai ficar tentando separar lá na hora que você está dando tiro na população. Você é um agente do Mossad, você na verdade é um manifestante legítimo. Isso aí não colou e pegou mal, inclusive, para aqueles países que estavam ali no meio do caminho. Vamos ver se a gente vai conversar ou não. Agora parece que a comunidade internacional realmente vai olhar para o Irã e falar assim: olha, já deu o que tinha que dar, vamos ver o que a gente vai fazer com os ayatollahs de uma vez por todas. E aí, Bernardo, a pergunta que eu jogo para você é: qual deve ser o papel, então, do Ocidente diante desse tipo de repressão? Ana, é o papel de empurrar, né? Porque o regime já está podre, agora é a hora de empurrar. Tanto que os últimos notícias que a gente teve dessa semana é que o Trump tinha um ataque planejado para o Irã, mas ele foi retirado de última hora porque o Trump não recebeu certeza do seu comando militar de que o ataque, sendo pontual, iria terminar de acabar com o regime dos ayatollahs e dos mullahs, né, que o ayatollah governa com uma junta jurídica teológica, né, é como se fosse um grande STF nacional, né.
islâmico. Então, o Ocidente, no meu entender aqui, pensando na pessoa do Trump, e junto teria muito provavelmente a participação de Israel, principalmente do Reino Unido e talvez da França nessa operação, poderia fazer essa operação, mas ela teria que ser pontual, como foi a operação Midnight Hammer para destruir as bases nucleares, as 3 bases nucleares do Irã, e não enfiar os Estados Unidos lá como a gente sempre diz aqui, né, numa outra guerra do Iraque, numa outra guerra do Afeganistão, que não vai dar em nada. E também tem um problema, ele não pode fazer um ataque também que possa colocar as pessoas em risco. Então, com esse blackout de internet, blackout de telefone, as informações que vêm do Irã e vão para lá são muito complicadas. Então, mesmo o Trump, quando ele fala publicamente nas entrevistas que ele deu essa semana, nem ele tem certeza se eram 500 mortos, 2.000 mortos ou 12.000 mortos. Né? Ou seja, as informações estão muito truncadas. Então, mesmo para o exército americano, que tem cerca de 7 bases ali perto do Irã, perto do Golfo de Hormuz, que é a principal deles ali, mesmo com toda a inteligência, com a presença de, como se chama-se, aircraft carriers, os porta-aviões, eles não conseguem obter o nível de informação necessária e precisa para fazer uma operação como foi a Midnight Hammer ou como foi analogamente a captura do Maduro. Então, o Irã é um país excessivamente montanhoso, os ayatollahs já estão lá há muito tempo, então eles, vamos dizer assim, têm um controle da região muito grande e tem certamente mais ou menos o mesmo esquema que tem também o Maduro na Venezuela, tinha, né? Ou seja, você tem um exército tradicional junto com o Ayatollah, mas você também tem as milícias de rua, você também tem os grupos terroristas parceiros. Então, desmontar o regime não é tão fácil quanto parece, e eu acho que talvez o grande papel do Ocidente aqui vai ser desvendar aonde que está o ponto, o calcanhar de Aquiles, para poder derrubar um ataque certeiro e permitir uma transição saudável que provavelmente, até o momento, vai ser com o Reza Pahlavi, o herdeiro do trono. E vou pegar exatamente esse nome para jogar para o Ivan, porque Reza Pahlavi tem postado bastante, tem se comunicado bastante. Nós mostramos o vídeo aqui antes dos nossos comentários, né? O avião que saiu de Teherã em 16 de janeiro de 1979, foi para o Egito, Turquia, depois Estados Unidos. E ele tem postado bastante, não é, Ivan? Você que é muito ativo nas redes sociais, você tem acompanhado bastante essa movimentação, inclusive agora com o encontro dele com o próprio Donald Trump. O que você acha que pode sair desse encontro? Então, Ana, a gente vê, né, todo o simbolismo, né, do Shah saindo do Irã e o novo Ayatollah, quem tomou o poder ali no Irã, chegando em Teherã com um avião da Air France. E aí a gente vê como o Ocidente, né, principalmente a Europa, em muitos casos históricos, essa hipocrisia ela manda um preço, né, ela tem um preço. É simbólico, mas ao mesmo tempo, né, esse reconhecimento internacional que foi dado anos depois ao regime e tudo mais, agora está cobrando a conta. Sobre o Shah, ele está muito bem articulado. Em junho, ele não tinha essa articulação, em junho do ano passado. Muitos acreditaram que junho ali era uma opção derrubar o regime, mas você não tinha uma liderança. Agora essa liderança, através do Shah, ela aparece. Ele conseguiu unir grupos ali da oposição que não viam ele como um natural sucessor ali, eventual do regime. Ele esteve reunido essa semana com o Steve Witkoff, que é uma pessoa de confiança do presidente Trump, é uma pessoa que o presidente Trump já delegou ali para questões relacionadas à Rússia e à Ucrânia, e nós estamos num momento importantíssimo onde o presidente Trump quer as garantias de que ele possa liderar a nação pós-queda do regime. A principal preocupação da administração Trump é justamente nesse momento, após a queda do regime, evitar que o Irã torne-se um Iraque ou uma Líbia, a Síria do Assad. Então, essa transição ela é extremamente importante. E o Shah consegue passar essa confiança ao Ocidente. Ele está em constantes reuniões, mas o ponto-chave aqui é justamente essa união. As bandeiras pré-queda
da monarquia no Irã voltaram a tremular, não só no Irã, mas também na Europa. Nós tivemos aqui em Londres, foi emblemático a cena ali de um rapaz subindo na embaixada iraniana, tirando a bandeira do regime, colocando a bandeira monárquica. Eu estive lá 2 dias depois, inclusive aqui na programação da Oeste. A bandeira do regime voltou, obviamente, mas a bandeira da monarquia estava em uma árvore, na frente da embaixada. A árvore tem, né, o simbolismo da esperança, e aquela bandeira está ali, então, um contraste com a bandeira do regime. Falando em Londres, Ana, eu sei que você gosta das atualizações aqui da Europa. Neste domingo está marcada uma manifestação aqui em Londres para apoiar os manifestantes do Irã, e essa manifestação deve sair, a concentração será ali na frente do edifício da BBC News, e eles vão em marcha até o prédio Downing Street No. 10, que é onde mora o primeiro-ministro, né? E por que ela se concentra na BBC? Porque os manifestantes aqui querem... É o primeiro grande teste da BBC depois do BBC Gate. Eles acreditam que a BBC não está fazendo a cobertura imparcial, e por isso essa manifestação começa, então, na frente da emissora BBC e vai até o parlamento. Obviamente que dentro da programação da Oeste a gente vai estar atualizando a nossa audiência sobre essa manifestação e os desdobramentos aqui na Europa. Ana. Bem, e a nossa próxima pauta nos leva ao Ártico, mais especificamente à Groenlândia, um território gelado que se tornou quente demais no tabuleiro geopolítico global. Se existe um fio que liga as crises que vimos até aqui, do Oriente Médio, passando pela América Latina, até chegar ao Ártico, esse fio é o retorno explícito da política de poder em um mundo onde regras, tratados e consensos diplomáticos já não são suficientes para conter disputas estratégicas. No Irã, um levante popular contra um regime teocrático foi respondido com repressão brutal, apagão de internet e ameaças diretas. O regime iraniano chegou a advertir sobre possíveis retaliações contra bases americanas no Oriente Médio, caso Washington avance além das declarações de apoio aos manifestantes. Na Venezuela, vimos uma ação sem precedentes, um ataque militar que resultou na captura de Nicolás Maduro, a reorganização do poder político e a discussão aberta sobre um papel contínuo dos Estados Unidos na supervisão do país, inclusive envolvendo o controle de seus recursos energéticos estratégicos. 2 contextos distintos, mas com o mesmo denominador comum: uma política americana externa que abandona a hesitação, substitui a retórica vazia por ação e deixa claro que vácuos de poder não ficam vazios por muito tempo. É nesse cenário que chegamos à Groenlândia, um território que durante décadas parecia remoto, mas que hoje se tornou peça central do tabuleiro estratégico do século XXI, pela posição geográfica, pelas novas rotas do Ártico e pelo valor militar crescente. Diante desse cenário, a questão central já não é se estamos vivendo crises isoladas, mas se estamos entrando em uma nova lógica de poder internacional, na qual a ação direta volta a se impor sobre acordos, mediações e fórmulas diplomáticas esvaziadas. Irã, Venezuela e agora a Groenlândia parecem fazer parte de um mesmo desenho estratégico, ainda que em regiões completamente distintas do globo. E aí eu quero ouvir os comentários iniciais sobre a Groenlândia, porque muito se disse sobre a Groenlândia, mas apenas como manchetes, ninguém explicava direito, como nós 4 gostamos de explicar em detalhes aqui, por que Donald Trump está tão encucado com a Groenlândia, Flávio. Pois é, a Groenlândia é um ativo muito importante para o Trump agora por causa da mudança da matriz energética do mundo. É incrível nisso que você vai falar assim, mas o que tem na Groenlândia? Tem gelo. Então, isso aí importa e muito, porque tem muito gelo e pouca gente. Uma coisa extremamente importante agora é que você está no mundo de inteligência artificial. Então, vamos lá, vamos recapitular agora tudo.
Quem vai ganhar a Terceira Guerra Mundial? Quem tiver carne e quem tiver a melhor inteligência artificial, tá? Certo? Groenlândia não tem carne, mas para você ter bastante data centers que consigam, né, fazer uma coisa como ChatGPT, Gemini, todas essas inteligências artificiais precisam, você precisa ter resfriamento. Esta é a grande dificuldade hoje da nova matriz energética, porque você não tem resfriamento suficiente no mundo. Aí entrariam, na verdade, alguns países estratégicos. Por exemplo, o Brasil tem uma capacidade muito grande de resfriamento por causa das suas hidrelétricas. Nós temos uma matriz fluvial incomensurável, nenhum país do mundo chega aos nossos pés em matéria de rios, mas também você teria que fazer um investimento muito grande. Já para você fazer um resfriamento em lugares como a Groenlândia, que não é exatamente um país, é um território ali, né, muitos poucos habitantes, basicamente uma ilha gigantesca, mas com poucos pescadores e controlada pela Dinamarca, é sensacional. Você pega os data centers e você não precisa fazer nada. É isso aí. Você não tem resfriamento, nada. Não, você simplesmente deixa o negócio lá funcionando. Agora, qual que é a segunda palavra que nós precisamos entender aqui sobre a Groenlândia? Influência. Zonas de influência. A geopolítica ela funciona muito por isso. Nós falamos bastante sobre a doutrina Monroe no final do ano passado, alguns meses quase antes da grande mídia finalmente descobrir o que a gente estava falando aqui, né? A influência americana na Groenlândia, ela seria sensacional, porque, assim, se você está falando da América para os americanos, vai indo o suficiente, né, no Atlântico adentro, você vai chegar em países como Islândia, Groenlândia, que estão exatamente no limite entre a América do Norte e Europa, ali quase exatamente no limite. Por causa do seguinte, ela tá perto da Rússia, você chega lá por cima, a Noruega tá muito perto da Rússia, é uma rota muito importante ali. Então você imagina, se você começa a ter uma influência americana, bases militares, um lugar excelente para você construir uma base militar, porque isso impede o Putin, impede qualquer ditador russo-chinês, né, de tentar fazer um ataque. Você tá ali apontando para os caras falando assim, olha, não adianta você controlar as fronteiras da Europa continental. Aqui por cima é 2 palitos, manda 2 aviões para lá, a gente já tá em Moscou rapidinho. Então, por conta de todas essas questões, tem a Groenlândia virou a cereja do bolo agora. Queremos saber agora se o Trump vai querer comprar a Groenlândia como os Estados Unidos comprou a Alasca, já pensou 51 estados americanos, ou se vai ser outro tipo de influência. Eu deixo para os meus amigos comentarem. Inclusive, os americanos compraram também a Louisiana, né? Louisiana, o Alasca. Mas nós vamos seguir exatamente nesse assunto, porque ele é, na verdade, muito maior do que a gente imagina. Nesta semana, mais uma vez, Donald Trump afirmou que a Groenlândia é vital para a segurança dos Estados Unidos. The foreign minister of Greenland, she said a while ago in a press conference in an embassy of Denmark that she made very clear in the meeting that happened here in the White House what are their limits. She also said that it was a very respectful meeting. Are those limits going to be respected? Well, we're going to see what happens with Greenland. We need Greenland for national security, so we're going to see what happens. They're going to brief me on the meeting right after this conference. In fact, the sooner I get you out, the faster I'm going to know exactly what happened. But we have a very good relationship with Denmark, as you know. We'll see. But, we're doing the Golden Dome. We're doing a lot of things, and we really need it. If we don't go in, Russia's going to go in, and China's going to go in. And there's not a thing that Denmark can do about it, but we can do everything about it. There's no more in what they can do than Well, we're going to see. I mean, look, we're going to see what happens, but we need it. You know, I'm not the first one. This was talked about by President Truman, and 40 years before President Truman, they were talking about it. They've been talking about this for 100 years. This is not anything so new. A lot of people don't realize that, but this was a hot subject. Probably not as hot as it is now, but it was a hot subject for a long time. We need it for national security, and that includes for Europe. And I spoke with, as you know, Mark, the head of NATO, and he really wants to see something happen. It's very important for national security. Após essas declarações, países europeus, claro, reagiram. Aliados anunciaram oficialmente o envio de tropas para a ilha para exercícios e presença defensiva. Alemanha, Holanda, Suécia, Canadá e outros confirmaram o envio de contingentes militares, alguns inclusive para missões de reconhecimento e vigilância,
e resposta às repetidas declarações do presidente Donald Trump sobre a necessidade de os Estados Unidos terem controle ou presença ampliada sobre a ilha. Mas, ao mesmo tempo, a diplomacia entrou em campo. Uma delegação da Dinamarca esteve em Washington nos últimos dias para tratar diretamente do futuro da Groenlândia. O governo dinamarquês sinalizou disposição para trabalhar com os Estados Unidos em uma busca da diplomacia estratégica entre aliados. O ministro das Relações Exteriores da Dinamarca afirmou que Copenhague está disposta a trabalhar com os americanos para encontrar um caminho comum sobre a Groenlândia, sinalizando que, apesar da tensão, o diálogo segue aberto. And we therefore still have a fundamental disagreement, but we also agree to disagree. And therefore we will, however, continue to talk. We have decided to form a high-level working group to explore if we can find a common way forward. The group, in our view, should focus on how to address the American security concerns, while at the same time respecting the red lines of the Kingdom of Denmark. We expect that such a group will meet for a first time within a matter of weeks. And then I will pass the floor to my colleague from Greenland, Vivian Mossfeldt. Bem, o que está em curso não são episódios isolados, mas uma reconfiguração global das esferas de influência, em que o poder volta a preceder o consenso e a diplomacia passa a operar dentro dos limites impostos pela realidade estratégica. Trump também provocou a capacidade bélica daqueles que dizem proteger a Groenlândia. I can't rely on Denmark being able to fend themselves off. They were talking about they put an extra dog, and they were serious about this. They put an extra dog sled there last month. They added a second dog sled. That's not going to do the trick. Há quem veja nessa movimentação uma jogada calculada, provocar o debate para empurrar a OTAN a assumir a defesa da Groenlândia contra a Rússia, sem que isso recaia sobre tropas ou recursos americanos. A pergunta é simples. Foi pressão estratégica e, no fim, se um dia houver venda, os Estados Unidos compram ou estamos vendo um novo método de liderança americana sem guerra direta? Kister, conversávamos isso hoje enquanto estávamos escrevendo o roteiro. Donald Trump ele tem essa estratégia de persuasão, né? Ele é um excelente negociador. Será que ele finalmente vai fazer a OTAN mexer nos bolsos? Bom, Ana, ele já fez, em primeiro lugar, na Europa, né? Pressionando a Europa a que ela investisse os países 5% do seu PIB em defesa. Muitos países já se comprometeram, estão fazendo, a Espanha ele está relutando um pouco, mas a maioria dos países da OTAN estão cumprindo essa exigência do Trump, senão sofreriam algumas retaliações econômicas, etc. Agora, o que o Trump quer com isto? Né? Ou seja, por que ele está fazendo todo esse estardalhaço em relação à Groenlândia? Ana, eu acho que todas as opções estão na mesa simultaneamente e a que vencer, venceu. Bom, se nesse estardalhaço e pressão toda que ele está colocando sobre a Groenlândia, porque ele quer que seja o 52º estado dos Estados Unidos, e, de repente, eles enviarem, como já estão enviando tropas, navios, etc., a França e o Reino Unido estão enviando para lá, até a Dinamarca. Não, na verdade, a Alemanha mandou, né? E a Dinamarca mandaram para lá. E ele repovoar militarmente a Groenlândia para proteger da Rússia, ele já ganhou muito de proteção por causa do acordo da OTAN. Se eles não fizerem nada, ele continuar pressionando e rolar a venda, como eles compraram o Alasca da Rússia na época do czar, por uma pechincha, né? Bom, ele também compra, né? E se nenhuma das outras opções funcionarem, ele vai provavelmente usar outros tipos de pressão. Eu não sei se a opção militar de boots on the ground, invadir e tal, não faz muito o perfil da administração dele até agora. Pode ser que mude. O Trump, uma das fórmulas dele de negociação é justamente a imprevisibilidade, mas eu acredito que esta opção é simplesmente para fazer aquela técnica de manipulação psicológica descrita pelo
grande professor Pascal Bernardin, naquele livro Maquiavel Pedagogo, em que você exige muito, né? Você quer ganhar, sei lá, uma maçã, você pede uma árvore inteira, a pessoa fica brava com você. Não, eu fiz. Não, eu só queria uma maçã, a pessoa te dá de graça. Eu lembro que eu fazia isso com a minha mãe, sabe? Eu chegava em casa e tinha ido mal na prova. Ela falou: filho, você foi bem? Eu falei: eu tirei 0, mãe, foi um horror. Não é possível. Daí brigava comigo. Eu falei: mentira, eu tirei 4. Ah, então não é tão mal assim, né? Então, é mais ou menos isso que ele faz, né? Ou seja, eu quero tomar a Groenlândia, vai ser meu, eu vou dar conta, isso aqui é importante para a segurança. Bom, de fato é importante para a segurança, como o Morgan estava explicando, porque os Estados Unidos têm capacidade nos 2 oceanos, Pacífico e Atlântico, no Golfo das Américas, ou Golfo do México, lá em cima no Ártico, do lado da Rússia, mas não tem no Ártico do lado do Atlântico, né? Então, é de fato interessante para os Estados Unidos ter a Groenlândia. Mas, como ele vai fazer isso, eu suspeito que uma grande presença da OTAN fixa lá dentro, os Estados Unidos já têm base lá, mas uma grande presença fixa, com robustez e até mais presença americana lá dentro já vai satisfazer o Trump de um bom tanto, e eu acho que no fim das contas é o que ele quer, que a Europa se rearme para que o Putin e as suas ambições de reconstruir a União Soviética não se realizem como ele já prometeu. Ivan, vende ou não vende? Invade ou não invade? Acordão, gente, só uma Ana. pausa aqui, só uma pausa, desculpa. Eu nunca achei que eu estaria num programa de geopolítica discutindo a compra da Groenlândia. É por isso que eu sempre avisei sobre a Islândia. É por isso que eu disse que a Groenlândia está nas manchetes, mas quem ia passar todas as páginas sobre a Groenlândia seria o de leste a oeste. Precisamos de um correspondente lá. Então, Ivan, acordão, não é nem vende, nem toma. Não. Eu acho que nós teremos um grande acordo entre os Estados Unidos e a Dinamarca justamente para aumentar essa presença militar americana controlada pela OTAN com a batuta americana. É impressionante como o Trump tem uma capacidade de acordar os europeus, né? Então o Trump apresenta ali: olha, vocês estão com um problema aqui, eu vou solucionar. Aí sai todo mundo correndo, mandando tropa daqui para lá, resolvendo o problema, que é o que os europeus estão fazendo agora. Ana, você falou de manchetes. A mídia mundial, e por isso existe o de leste a oeste, ela está concentrada na maneira que o Trump está exercendo a sua diplomacia e não está levando à audiência o tamanho do problema. Essa questão ela é extremamente grave para os Estados Unidos e para o Ocidente cristão. Nós não podemos nos permitir de deixar a Groenlândia desguarnecida. Agora, como chegamos nesse problema? Depois da queda da União Soviética, paz e amor, acabou o comunismo, ninguém mais vai atacar ninguém, vamos finalmente viver dentro da música do John Lennon lá, Imagine. Só que a realidade não foi essa. Em 2006, os Estados Unidos fecharam a base militar que tinham na Islândia. E esse norte ali ficou vazio, dando espaço para possível penetração russa ou eventualmente chinesa. É tudo em torno das rotas. As rotas são extremamente importantes. E reparem aqui, vamos fazer um exercício. O que a administração Trump fez no primeiro ano em termos de rotas e pontos estratégicos? Eu estou falando de Groenlândia, estou falando do Canal do Panamá, que já nos primeiros dias a administração Trump tirou a influência da China no Canal do Panamá, e fica a última lá embaixo, a Tierra del Fuego. Estou falando da passagem do Atlântico para o Pacífico, né? Groenlândia, Canal do Panamá e a Tierra del Fuego lá embaixo na Argentina. Ali, com a consolidação do governo Milei na Argentina, os Estados Unidos conseguiram, digamos assim, estabilizar a região. Ou alguém acha que a administração Trump investiu 20 bilhões de dólares só porque acha bonita a costeleta ali do Milei. Não, a costeleta que os Estados Unidos estão olhando é o sul da Argentina, lá embaixo, a Tierra del Fuego e Antártica. Fica a Groenlândia, dos 3 pontos, é o ponto que está aberto ainda, é a Groenlândia. Então, ela é extremamente importante nesse sentido. E agora, então, eu acredito, Ana, que nós teremos sim um acordo entre a Dinamarca e os Estados Unidos e a OTAN, porque tem um custo manter as tropas dali. A capital da Groenlândia é Nuuk, tem 19 mil habitantes, é a maior cidade da Groenlândia. Nós aqui, dependendo do dia, nós temos uma audiência maior que a capital da Groenlândia nos acompanhando. Um vídeo, né, gravado no YouTube tem mais pessoas acompanhando que a capital da Groenlândia. Tem 57 mil pessoas, né?
Perfeito. Um bairro Então de São você Paulo precisa dá mobilitar. triplo aí. Perfeito. Então você precisa levar mais 50 mil soldados. Eu acho que esse número seria um pouco exagerado, uns 35 mil. Quer dizer, você está dobrando a população da Groenlândia. Isso requer infraestrutura, requer investimento. É isso que está na mesa. E o Trump está dizendo: olha, se vocês não fizerem isso, eu vou fazer do meu jeito. Então, a União Europeia, a OTAN precisam colocar a mão no bolso, porque, repito, trata-se de rota. E por erros feitos no passado, pós-queda da União Soviética, agora a gente está com esse problema. E vou dizer mais para concluir o meu comentário. Não importa quem seja o próximo presidente dos Estados Unidos, pois não, Bernardo? Não, pode terminar, Ivan. Esse é um problema que deveria ter sido já enfrentado antes. Nenhum presidente quis enfrentar. Agora o Trump está colocando a mão aí nesse formigueiro, lá no gelo, literalmente, né, no gelo. E pode ter certeza que o próximo presidente e o presidente seguinte dos Estados Unidos vão agradecer o Trump e continuar essa política dessa presença militar ali na Groenlândia. Essa é a mais fácil de prever, né? Essa pode anotar. Pois não, Bernardo? Rápido comentário. Ana, a gente tem que lembrar que o Trump tem feito um esforço energético e também econômico em relação ao petróleo, mas é o que o Ivan falou, é importantíssimo em relação à segurança das rotas. Mas como que você assegura uma rota que já é sua? Pelo meio militar. E é esse meio militar que assegura as rotas que garante o dólar como moeda mundial. Então, o petrodólar é assegurado pela Marinha Americana. E se eles não tiverem aquela rota de controle, a manutenção do dólar, que está ameaçada, né, ou pelo menos tentativa pelo BRICS e outros, né, começam a ganhar força. Então, é importantíssimo, na visão deles, a garantia dessas rotas. E aí, antes de passar rapidamente para o Flávio, porque aí eu vou jogar essa pontezinha para você, Flávio. A Groenlândia, né, não é fetiche do Donald Trump. É o cara que quer comprar tudo, é a Groenlândia. E o que tem a ver a Groenlândia com os Estados Unidos? O que tem a ver a Venezuela com os Estados Unidos? O que tem a ver o Irã com os Estados Unidos? Ou seja, por incrível que pareça, tudo isso que nós estamos trazendo aqui cai na agenda America First. Principalmente no que se trata, e olha quantos pontos já falamos, das rotas, da manutenção do dólar como a moeda mundial, tráfico, no caso da Venezuela, o narcotráfico, as bases militares também na Groenlândia, ou seja, tudo, segurança nacional, como o Donald Trump colocou também, ou seja, quando as pessoas que não mergulham, e essa foi a nossa proposta de leste a oeste, nas entranhas da geopolítica, e houve um slogan America First, a pessoa pode achar que estamos falando apenas de políticas domésticas, de protecionismo, de proteger a América e ficar todo mundo ali dentro, na caverna, e ninguém sai dali. Mas o America First, na verdade, é Ocidente First. E aí também dá um programa inteiro só sobre isso. Flávio. Pois só colocando aqui um contexto sobre isso, né? Ou seja, muitos países europeus, alguns países europeus colocaram tropas, né, para proteger a Groenlândia por causa do imperialismo americano. Eu quero só colocar os números aqui, né, do que a gente tem. A Alemanha mandou 13 soldados, tá? A Noruega mandou 2. A Suécia mandou 3. A França fez uma promessa meio vaga, talvez aí vá mandar alguns soldados, não temos muita clareza do que a França vai fazer. E o Reino Unido, ali do Ivan, né, a Inglaterra, essa foi campeã, mandou 1 soldado. Quer dizer, isso é preocupação da Europa com o Trump. Eu sei que parece piada, gente, mas é sério. Ó, isso aqui tem tudo a ver com a Rússia. Se ele ficar fechado fora da estação, lá no meio daquele gelo, ele fica para fora e não entra, não tem ninguém para abrir. Pois é, gente, com uma população de 19 mil habitantes que não dá o bairro de São Paulo. Então, e assim, é uma ilha grande. Olha lá pra Groenlândia, você vai ver que ela é uma ilha grande. Então, quer dizer, na verdade, isso aí é um jogo de cena. O que a gente tá vendo, assim, um teatrinho, eu sei que é engraçado, mas assim, olha bem de novo pra Rússia. Se você, o Putin, tá atolado na guerra da Ucrânia, você tem fronteira, ó, a Rússia tem fronteira com a Turquia e com o Japão. Ela tem fronteira com a Suécia e tem fronteira com a China. Imagina um país desse tamanho e, como eu falei, o globo é redondo. Ou seja,
A Groenlândia está pertinho da Rússia. Se você às vezes até tomando um couro lá na Ucrânia, você vê uma presença da OTAN crescendo ali na Groenlândia, ainda mais com um potencial econômico que eles têm para essa matriz energética que eu estou dizendo, de resfriamento, eu estaria extremamente preocupado com o Trump pegando a Groenlândia se eu fosse o Putin. Você entendeu? Parece piada, mas eu estaria extremamente preocupado. Tudo o que a gente está vendo agora é um joguinho de cena que fica engraçado, né? A Inglaterra lá falando que vai enfrentar o Trump com um soldado para defender a Groenlândia como se fosse, né, uma grande preocupação militar para eles. Agora, deixa eu só fazer um comentário aqui juntando as nossas duas pautas. Seria engraçado o Trump, né, os Estados Unidos, terminar agora seu mandato colocando mais um estado nos Estados Unidos e colocando uma monarquia de volta, né? Ironia suprema da história americana. Ivan, I'm so sorry, my friend. For what? Não é um soldado qualquer que nós estamos mandando. Nós somos o Tá Império bem agora. treinado, Ele foi vestido mandou como Red 007. Coat. Mandou o 007. Mas olha só, do Mr. Bean. O que o Bernardo falou ali em 1 minuto, ele explicou por que o Império Britânico foi o Império Britânico. As rotas marítimas. Exato. São elas que definem quem é quem no cenário global. A China está lá pensando em invadir Taiwan, não é só por causa dos chips. Eles precisam rota para sair ali, porque tem o Japão, tem as Filipinas, tem o Taiwan, são as rotas. E quem tem a capacidade de colocar um porta-aviões ali e dizer aqui é minha zona de influência, tem a rota e é o Império. E, no momento, o único país no mundo que pode fazer isso é os Estados Unidos. Não à toa, Ana, foi anunciado no mês passado que o dinheiro que você paga de imposto lá nos Estados Unidos será utilizado para a reconstrução, a reforma de toda a frota naval dos Estados Unidos. Por que eles estão fazendo isso justamente nesse momento? Para manter as rotas. Não significa que o porta-aviões tenha que entrar em ação. Só a presença dele ali diz, isso aqui é influência dos Estados Unidos e a rota comercial quem controla é os Estados Unidos. É assim que funciona. Por muito tempo foi o Império Britânico e agora é o Império, podemos colocar assim, né? É os Estados Unidos. Amém. Assim a gente paga imposto, reclama, mas aí a gente paga. Bom, eu vou seguir aqui na nossa colcha de retalhos, porque depois de atravessarmos o Ártico e a disputa pela Groenlândia, voltamos agora ao Oriente Médio, onde a política externa americana assume sua forma mais tradicional: dissuasão, resposta e paz, sustentada pela força. Sob ordem direta do presidente Donald Trump, os Estados Unidos realizaram nesta semana ataques aéreos contra alvos do Estado Islâmico na Síria. A operação, conduzida pelo CENTCOM, foi uma resposta direta a um ataque do ISIS, Estado Islâmico como queiram, em dezembro, que matou militares americanos. Os bombardeios atingiram infraestrutura, centros de comando e células operacionais do grupo terrorista. A mensagem é inequívoca. Apesar de derrotado territorialmente, o ISIS continua sendo uma ameaça ativa e qualquer tentativa de reorganização será respondida com força. Trata-se de uma ruptura com anos de contenção e hesitação e de um retorno à lógica da dissuasão pela ação. Ao autorizar os ataques, Trump reafirma uma linha claríssima: ameaças contra americanos não ficam sem resposta e o uso da força volta a ser instrumento central da política externa quando interesses vitais são atacados. A resposta militar levanta uma pergunta simples: a dissuasão pela força ainda é o caminho mais eficaz para conter o terrorismo que se espalha de uma maneira absurda no mundo? E no cenário atual do Oriente Médio, essa postura estabiliza a região ou apenas empurra o problema adiante, Flávio?
Eu acho que, na verdade, de novo nós estamos falando sobre influência, que é obviamente no caso puramente militar, porque o Estado Islâmico, ele depende muito do petróleo. A gente tem que lembrar mais uma vez de como foi o começo, primeiro dia, na verdade, do primeiro mandato de Donald Trump, né? Eu já contei aqui essa história de que o Trump fez uma coisa que virou meme depois, que ele vai assinando várias ordens, né? Abrir assim para todo mundo mostrar, todo mundo fez meme, né? Escreveu umas besteiras para dizer que o Trump tinha assinado alguma coisa, e uma dessas coisas que ele assinou de verdade foi um pedido para 16 bombardeios, salvo engano, que tinham sido mapeados pelo Rex Tillerson, ex-CEO da ExxonMobil, né, uma das maiores empresas, uma das maiores petrolíferas do mundo, e o General Mattis, famoso General Chaos, né, o general do caos, tinha então levado a cabo, né, esses bombardeios que na verdade eram as rotas de petróleo ilegal do ISIS, do Estado Islâmico. Então assim, com isso você sangrou o Estado Islâmico, ele parou de fazer atentados terroristas como ele vinha fazendo um a cada 6 semanas dos grandes, e acabou tendo que cuidar ali das suas próprias contas. Logo Bakr al-Baghdadi, criador do Estado Islâmico, foi morto, né, acho que salvo engano 1 ano e meio depois de tudo isso. Agora, a contenção, ela é militar e ela envolve o controle, não apenas das, agora vou usar uma palavra curiosa, né, fronteiras do Estado Islâmico, mas o controle também dessas rotas, é difícil falar comerciais, né, mas essas rotas de petróleo, essas rotas de o que faz o Estado Islâmico conseguir ter tudo o que ele tem. Isso é uma coisa importante, porque isso vai afetar o Oriente Médio como um todo, principalmente pelo fato de que o Estado Islâmico não é o único ali na região, né? A gente tem que lembrar que, por exemplo, Israel já considera que o Estado Islâmico é a ameaça número 5 deles, né? O Hezbollah estava em primeiro lugar até aquele atentado do Hamas, agora se inverteu, mas a balança no Oriente Médio, o peso de cada um ali muda radicalmente, né? Só para completar, curiosamente, tanto Rex Tillerson quanto o General Mattis foram dois caras que passaram a perna ali no Trump e foram considerados traidores, né, no final do primeiro mandato. Bom, a gente vai seguir com mais notícias internacionais, o que aconteceu no cenário global nesta semana, daqui a pouco, depois do nosso intervalo comercial. É rapidinho. A verdade é uma só, mas diante de tantas mentiras, é preciso trabalhar duro todos os dias para que ela não se perca. Cada assinatura é um tijolo na construção de um jornalismo livre. A Oeste não recebe 1 centavo de dinheiro público. Nossa independência é garantida por você. Nosso maior objetivo é fazer com que os fatos apareçam. Porque a verdade às vezes desmaia, mas nunca morre. Aqui na Oeste, a informação é livre. Somos a voz de milhões de brasileiros. Essa independência editorial só existe quando se tem quem a sustente. E quem sustenta a Oeste é você, nosso assinante. Esse apoio transforma propósito em realidade. É a confirmação de que o jornalismo real ainda encontra espaço para crescer. É a prova de que o Brasil defende a liberdade de expressão. Quando você assina a Oeste, você ajuda a construir um país mais bem informado. Conhecimento é o que sustenta escolhas conscientes. É o aviso de que não existem narrativas capazes de apagar os fatos. E que a verdade continua viva. Assim como o jornalismo. Isso não é apenas um direito, é uma herança. Cada assinatura da Oeste ajuda a garantir que as próximas gerações cresçam em um país onde vigora a liberdade de expressão. Assine. Apoie. Fortaleça a verdade. Faça parte da Oeste.
Depois de vermos como a política externa americana voltou a se expressar pela dissuasão e pela ação direta no Oriente Médio, avançamos agora para outro campo sensível dessa mesma estratégia: controle de fronteiras, imigração e a soberania nacional, que muitos falam, mas não sei se prestam atenção na hora de defendê-la. A administração de Donald Trump anunciou a suspensão de processamento de vistos imigrantes para 75 países, incluindo o Brasil. A medida, divulgada pelo Departamento de Estado, entra em vigor nos próximos dias e afeta apenas vistos imigrantes, aqueles destinados à residência permanente. Vistos temporários como turismo, negócios e estudos, esses não estão incluídos na suspensão. Segundo o governo americano, a decisão está baseada em critérios de public charge, ou seja, no risco de que novos imigrantes se tornem dependentes de benefícios públicos. A Casa Branca afirma que se trata de uma revisão administrativa ampla, com foco em responsabilidade fiscal e segurança interna. A medida recoloca no centro do debate americano um princípio básico do Estado soberano. Vistos não são um direito automático, mas um privilégio concedido pelo país anfitrião, que tem o dever de decidir quem entra, em quais condições e com quais responsabilidades. O secretário de Estado, Marco Rubio, defendeu a medida como uma afirmação direta de soberania nacional e reafirmou que vistos não são um direito e que pausar o processo é uma decisão legítima para proteger o interesse público, a segurança e a credibilidade do sistema migratório dos Estados Unidos. Vamos ver. Our visa system, okay, who you allow to visit your country should reflect the national interest. We said that from the very beginning. It was one of the directives that we got from the president. It's one of the things he ran on. And so our visa process basically is, now there are some times we'll deny people visas because of activities they've undertaken overseas. Other times it's people that have visas but are in the United States doing things that run counter to our national interest. And the law gives us the right, and in fact I would argue the obligation, to remove people like that from our country. And we're going to continue to do it. I mean, it's as simple as that. I mean, sometimes somebody comes in and says, oh, I want to come in as a student. They're here as a student, and then once they're here, they're involved in nefarious activity. We're going to remove them from the country. But maybe they're here as a researcher. Maybe they're here as, I don't want to say journalist because you guys will get upset, but, you know, it could be anything. You know, these are visitors to the country. A visa is a visitor. It's not a right. By the way, we deny visas every day all over the world. People will go to an embassy, they'll sit for an interview, and the consular officer will deny them a visa because of something that came up in their record, because of something that came up in their interview, whatever it may be. So if you have the power to deny someone a visa before they get one, you most certainly have the power to revoke it once they get one and then do something they shouldn't be doing. So there's a variety of reasons why visas are denied, but all of them are because it implicates our national interest or national security. Que declaração. Amigos, essa suspensão reafirma um princípio básico, o de que controlar quem entra no país é dever do Estado, ou o Ocidente ainda trata a política migratória como concessão moral? Ivan? Ana, nós acabamos de mostrar aqui para a nossa audiência a aplicação na prática do que é America First, o plano de governo do presidente Trump, vencedor nas eleições de 2024. Então, com essa medida, o que nós temos aqui é um controle dos gastos sociais, como você anunciou, Ana, mas principalmente a questão de segurança nacional. E aí o Brasil, vejam só, apesar da química e das conversas e das viagens, acabou ficando aí no bloco dos 75 países. Por que será, não é? Será que a presença do Hezbollah ali na Tríplice Fronteira possa ser um elemento? Por que eu estou dizendo isso? Uma vez que um desses terroristas do Hezbollah consiga a cidadania brasileira, depois ele pode aplicar, eventualmente, para um visto de imigrante nos Estados Unidos com o passaporte brasileiro e não com o passaporte original dele de algum país do Oriente Médio. Eu estou falando isso, Ana, porque recentemente nós tivemos, inclusive, operações da Polícia Federal. Isso saiu no jornal New York Times, de uma rede russa
que enviava espiões russos para o Brasil, ali eles conseguiam a cidadania brasileira e depois eles aplicavam para vistos para vários países, inclusive da Europa, e aí eles, como espiões, poderiam operar na Europa sendo um cidadão, né, com nome, com passaporte, com cidadão brasileiro. Eu pergunto, as autoridades brasileiras, além dessa investigação da Polícia Federal, ou seja, o governo brasileiro fez alguma coisa para coibir isso? Eu estou dando apenas um exemplo aqui do porquê o Brasil muito provavelmente entrou nessa lista. E o Marco Rubio, obviamente, ele aplica, como eu disse, não é, o plano de governo, visando a questão, no que cabe a ele, principalmente, da segurança nacional. Quando o presidente Trump fala em fronteiras seguras dos Estados Unidos, vem à nossa mente o quê? O muro, ali o agente na fronteira fazendo o trabalho. Não, a gente precisa sair dessa imagem e estender um pouco mais. Fronteiras seguras significam justamente quem entra e quem sai. Esse controle que, por muitos anos, também as administrações anteriores deixaram para trás, né? E vai contra, totalmente, aí você falou da questão moral, né? Da agenda Jorge Soros, Open Society, sociedade aberta. Nós estamos vendo aqui na Europa esse movimento de pessoas para cima e para baixo sem esse controle. A administração Trump recebeu um voto do eleitor americano justamente para ir e resolver esse problema. E essa ação dessa semana vai justamente nesse caminho de resolver essa questão e fortalecer as fronteiras, conforme prometido em campanha. Ana. Esse ponto, Ivan, é importante porque, para quem mora nos Estados Unidos, as notícias, às vezes, que chegam para a gente, quando nós estamos ali em loco, por exemplo, eu na Califórnia, e aí você abre os portais de notícia e você lê espiões chineses são presos em Stanford. E o meu filho estudou em Stanford. Aí você fala, mas como assim espião chinês no laboratório de biologia de Stanford? Espião chinês na NYPD, que é a famosa polícia de Nova York. Espião chinês na UCLA, a minha universidade. E aí, eu vou jogar rapidamente para o Bernardo para a gente seguir com a nossa pauta. E aí, Bernardo, como ficam essas consequências reais, né, dessa decisão para os países que sempre tiveram, de uma certa forma, um acesso facilitado ao território americano? Ana, a gente tem, se você mencionou essa questão dos espiões chineses, eu só queria mencionar um livro aqui, se a nossa produção puder depois colocar a capa dele aqui, chama-se Stealth War, do Robert Spalding, e o subtítulo é Como a China tomou conta dos Estados Unidos enquanto a elite americana dormia. E ele tem páginas incontáveis desse tipo de espionagem militar, biológica, farmacêutica, de tecnologia, de processos que aconteceram com condenações comprovadas nos Estados Unidos. Ou seja, isso que você está dizendo da Universidade de Stanford não é apenas assim, um caso isolado, é uma coisa muito antiga que a China faz. Ana, como é que ficam os outros países? Bom, os países que não estão incluídos, que fiquem espertos, ou seja, os Estados Unidos é um país soberano, e aqui agora a soberania, né, tem que valer para todos os lados, né, e tem de cuidar justamente da sua burocracia, porque uma das preocupações do governo americano, como foi exposta recentemente nesse caso, é de pessoas que imigram legalmente, mas elas não conseguem se desenvolver ou não vão com um plano de vida pronto e sugam o Estado 24 horas por dia com os diversos benefícios que vão de stamps, né, aqueles selinhos, né, até os benefícios grandiosos que a pessoa consegue em determinados estados, serviços de saúde, e a pessoa nunca deslancha na vida e vira um parasita. Então, esta é a grande preocupação, porque isso também redunda, não todas as vezes, mas muitas vezes, em crimes, em problemas habitacionais, de segurança, que os Estados Unidos estão preocupados, querem fazer America First. Vamos trazer, então, o que vocês acham, semana que vem, para a nossa audiência, o esquema de fraude do estado de Minnesota, do governador Tim Walz, que foi o vice, o vice de Kamala Harris, com isso na cabeça. E explicar exatamente isso, né? Essa pirâmide que é usada. Você autoriza entradas humanitárias, sob a condição de humanitária, principalmente nesse caso de Minnesota, dos cidadãos da Somália, e ali, depois de anos que eles conseguem o green card, a própria cidadania, aí eles começam a desenvolver esquemas gigantescos, bilionários,
esquemas gigantescos e bilionários sugando exatamente o dinheiro do pagador de impostos. Inclusive, Donald Trump anunciou essa semana que ele vai revogar algumas cidadanias, não apenas green card, cidadanias desses cidadãos que vieram da Somália e que estão nesse esquema bilionário de fraude no sistema de saúde do estado de Minnesota. Ivan, quer completar? 30 segundos, essa pauta é extremamente importante. Um dos motivos que muitos britânicos votaram pelo Brexit em 2016 foi justamente esse. Muitos europeus vinham para o Reino Unido, usufruíam dos benefícios, enviavam os valores recebidos aqui para sua casa, nos seus vários países da Europa. Isso era legal, só que os britânicos acharam que isso não era justo. E foi um dos motivos, então, que nós tivemos o Brexit aqui na Europa, Ana. Bom, vamos seguir então aqui no nosso giro pelo mundo. Depois de analisarmos decisões de força, soberania e segurança, avançamos agora para um campo muitas vezes ignorado pelo noticiário internacional, mas absolutamente central para compreender o nosso tempo: a perseguição religiosa, a censura e a violência ideológica. O Papa Leão XIV voltou a tratar desse tema de forma direta e sem ambiguidades nesta semana. O Papa recebeu no Vaticano a líder opositora venezuelana Maria Corina Machado, vencedora do Prêmio Nobel da Paz, em uma audiência marcada por pedidos de atenção internacional aos presos políticos e à repressão em regimes autoritários. Mas foi em outro momento que o Papa fez uma das declarações mais contundentes de seu pontificado até agora. Em discurso ao corpo diplomático, ele denunciou a censura sistemática às ideologias que visam silenciar dissidentes. Vamos ver. It is painful to see how, especially in the West, the space for genuine freedom of expression is rapidly shrinking. At the same time, a new Orwellian-style language is developing, which, in an attempt to be increasingly inclusive, ends up excluding those who do not conform to the ideologies that are fueling it. O Papa também falou abertamente sobre o avanço de ideologias que reprimem a fé e normalizam a violência contra cristãos, especialmente em regiões dominadas por regimes autoritários ou por grupos extremistas, com menção clara à perseguição jihadista violenta contra cristãos em diversas partes do mundo. However, it cannot be overlooked that the persecution of Christians remains one of the most widespread human rights crises today, affecting over 380 million believers worldwide. They suffer high or extreme levels of discrimination, violence, and oppression because of their faith. This phenomenon impinges on approximately 1 in 7 Christians globally, and it worsened in 2025 due to ongoing conflicts, authoritarian regimes, and religious extremism. Sadly, all of this demonstrates that religious freedom is considered in many contexts more as a privilege or concession than a fundamental human right. Here, I would especially call to mind the many victims of violence, including religiously motivated violence in Bangladesh, in the Sahel region, and in Nigeria, as well as those of the serious terrorist attack last June on the parish of St. Elias in Damascus. Nor do I forget the victims of jihadist violence in Cabo Delgado, Mozambique. At the same time, we must not forget a subtle form of religious discrimination against Christians, which is spreading even in countries where they are in the majority, such as in Europe or the Americas. There, they are sometimes restricted in their ability to proclaim the truths of the gospel for political or ideological reasons, especially when they defend the dignity of the weakest, the unborn, refugees and migrants, or promote the family. E aqui, no De Leste a Oeste, expomos essa realidade há meses. A perseguição religiosa não é um acidente histórico.
mas um projeto político em curso em várias partes do mundo. A fala do Papa rompe o silêncio diplomático e recoloca o tema no centro do debate internacional. A pergunta que fica é inevitável. Por que líderes religiosos e políticos que denunciam essa violência ainda encontram tão pouca ressonância no Ocidente? E quais são as consequências de continuar tratando a perseguição aos cristãos como um assunto secundário? Eu vou jogar para ele, Bernardo Kister. Você acompanhou essa sessão do Papa e todo. Foi um discurso histórico. Ele não foi politicamente correto em absolutamente nenhuma frase do discurso dele. Ana, a gente está vivendo um momento histórico em relação ao papado, num retorno de uma eloquência sóbria em relação aos assuntos do momento. E a gente tem que lembrar, primeira coisa, muitas pessoas perguntam por que o Papa não comenta tal assunto que está acontecendo na Groenlândia, agora a questão do Irã, etc. Veja, em primeiro lugar, as pessoas têm que compreender que o Papa ele não é comentador de política, né? Ele é o chefe da igreja e deve governá-la, confirmar a fé dos irmãos e administrar 1,5 bilhão de pessoas a partir de uma praça de meio quilômetro quadrado. Então, é um negócio complicadíssimo em 196 países. Então, ele vai fazer normalmente comentários genéricos e só muito específicos quando o assunto é gritante, como foi o caso da Venezuela, em que ele recebe Maria Corina Machado. O que ele está fazendo neste gesto? E é assim que a igreja fala, por gestos, por símbolos, por coisas muito delicadas. Quem acompanhou a nossa cobertura, que nós fizemos extensa, e muito maravilhosa, né, Ana, tanto da eleição do Papa quanto também da sua posse, percebeu as diferenças nos símbolos, nas vestes, nas palavras, tudo isso importa na igreja. Quem acompanha um pouquinho sabe quanto isso significa. Então, vejam só, o Papa recebeu a líder da oposição da Venezuela, né, a mulher que Maduro queria matar, e é ela que naturalmente, né, pelo menos no desejo das pessoas, né, deveria ser a líder, o presidente do país. Então, ele a recebe e com um sorriso. Normalmente, essas coisas falam também, né? E a atendeu, ela é católica, né? Então, isso, a própria recepção dele, neste momento da captura, já é um endosso do que o Trump fez. Tanto que, quando ele fala a respeito da Venezuela, ele diz: o bem do povo venezuelano deve estar acima de tudo e de qualquer consideração. E fala a respeito dos direitos humanos, então endossando a questão da Venezuela. Depois, sobre perseguição aos cristãos e jihad. Eu não lembro da última vez que eu ouvi um Papa falar disso. Eu não era católico na época do João Paulo II, e depois na época do Bento XVI eu ainda não era católico, né? Eu fui bem na transição ali para o Papa Francisco. O Papa Francisco se falou muito pouco sobre isso, mas é um dos assuntos principais, porque é onde os cristãos são mais perseguidos, nos regimes comunistas e nos regimes muçulmanos ou sob influência de grupos muçulmanos. E aqui a gente toca no terceiro ponto, que eu acho maravilhoso, porque uma das preocupações do Papa, e ele disse isso no primeiro dia do seu pontificado, é a questão da internet, dos meios de comunicação, da inteligência artificial. Assim como o seu antecessor, Leão, lá do século XIX, se preocupou com a questão do trabalho na época do mundo em Revolução Industrial, em que as relações mudavam, e escreveu o início da doutrina social da Igreja, este está se preocupando com uma mudança semelhante, mas que se relaciona muito mais com os governos, os estados e a repressão da liberdade de expressão e a tecnologia mudando os modos de viver. Então, e mais um detalhe importante dessa fala, Ana, para que as pessoas entendam a importância, ele não disse apenas esse discurso para o mundo inteiro ou numa entrevista. Ele disse isso num consistório. O consistório você pode ter dois tipos. Um consistório para criar novos cardeais ou um consistório para você fazer com que os cardeais que governam a igreja junto com o Papa ou auxiliam se encontrem e se conheçam. A última vez que isso tinha sido feito foi em 2014. Nunca mais foi feito um consistório para a convivência dos cardeais. Então, o que ele está dizendo? O tom que eu quero do comportamento das pessoas que me ajudam a governar a igreja é este. E isto é muito importante e sinaliza uma direção que agora a igreja, se Deus quiser, vai tomar uma direção muito boa, muito sóbria, e que vai ajudar a moralizar o ambiente nessa geopolítica tensa que a gente vê. Flávio Alvissareiro, né? Esse approach da maneira como o Papa
decidiu encarar um assunto sério sem poupar as palavras corretas. Ele disse as palavras corretas, tanto as positivas quanto as negativas. Ele colocou o dedo na ferida com toda a diplomacia papal e respeito, né, pela igreja, pelo ser humano, pelo posto dele de papa, mas ele foi no cerne da questão em relação à perseguição aos cristãos, e também ele já havia dito em um outro discurso sobre a perseguição a jornalistas, que o mundo precisa da liberdade de imprensa, e parece que nesse... Qual é o nome? Porque é isso que garante as democracias, Ana. Exato. Qual é o nome técnico, Bernardo, dessa reunião com o corpo diplomático? Com o corpo diplomático não, mas com os cardeais chama-se consistório. Consistório. Todo dia aprendendo uma palavra. Flávio. É importante ver o Papa falando uma coisa como essa, porque nós não estamos mais acostumados, infelizmente, a ver algumas boas posturas vindo do Vaticano. Essa é a verdade que nós precisamos dizer, porque o Papa Francisco ele era muito progressista, fez parte do Great Reset, né? Você entrava lá, tinha texto dele no site do Great Reset. Ele foi muito ativo durante a pandemia, inclusive com todo este modelo que foi implantado globalmente de censura, dizendo que tudo é fake news, tudo é discurso de ódio, tudo é negacionismo científico, ou seja, você discordar de meia dúzia de pessoas numa mesa em Davos, no Fórum Econômico Mundial, que aliás está acontecendo agora, né, neste ano, você é um negacionista, uma pessoa perigosa, sabe? Sua visão de mundo, suas palavras vão matar seus vizinhos e coisas desse tipo. O Vaticano agora está fazendo um peso geopolítico diferente, que a gente não estava muito acostumado. Ou seja, o Vaticano, ele, na verdade, por muito tempo, ele fez um peso quase do terceiro mundo, que eu vou sempre lembrar aqui, né, foi um conceito criado pelo Mao Tse-tung, né, o maior ditador do mundo, o cara que mais assassinou pessoas, que inventou esse conceito de terceiro mundo. O Vaticano, infelizmente, estava seguindo muito dessa ideia com teologia da libertação, não apenas com isso, mas em falar em nome dos pobres, etc. Como ajudinha do FHC, né? Assim, por trás dessas palavras bonitas do Evangelho, do próprio Jesus Cristo, tinha uma política bem ruim por trás, né? Carta da Terra, ou seja, você coloca muitas coisas na frente da própria doutrina da igreja. Agora, o Papa está tocando no cerne da questão, ou seja, sem liberdade de expressão você não consegue nada. E o que a gente sempre falou aqui, desde que criamos o de leste-oeste, foi dessa questão da perseguição aos cristãos, ou seja, cristãos são perseguidos no mundo inteiro. O Ocidente, a base dele é o cristianismo, porém, aqui no Ocidente, ninguém mais trata dessa forma. Todo mundo fala assim, o cristianismo é aquela religião chata dos meus pais ou dos meus avós que não me deixa sair pegando todo mundo quando eu tenho 16 anos, que, sabe, é retrógrada, é anticientífica, etc. E aí você nega a perseguição aos cristãos, que está acontecendo na Nigéria, está acontecendo na Líbia, está acontecendo em vários lugares que nós estamos citando, no Irã, aqui por exemplo, como se isso aí fosse uma coisa, não, mas o cristianismo ele já venceu, então na verdade eles é que são os malvados e eles não são perseguidos de jeito nenhum. Não, é a religião mais perseguida do mundo, tem muita gente morrendo por causa da sua confissão de fé. Aliás, a gente usa essa palavra confissão justamente nesse sentido também, né, que para você confessar você morre, e as pessoas precisam saber disso. O Papa tocou diretamente na ferida. Ivan, você quer falar rapidamente? Porque a nossa última pauta, eu vou começar com você. Você quer falar rapidamente sobre o Papa? Não, eu acho só importante ressaltar essa questão da força daquilo que o Papa fala, né, e a importância dele, por exemplo, a questão ali que ele disse da perseguição que os cristãos sofrem, né, melhor dizendo, na Nigéria, e depois a gente teve o ataque dos Estados Unidos ali contra bases do Estado Islâmico, e de lá para cá, graças a Deus, a gente não teve mais notícias de captura, ou enfim, a situação ainda é dramática, mas melhor do que era até o dia 25 de dezembro de 2025. Então ali também, quando o Papa fala, o mundo escuta, isso é um fato, né? Exatamente, Ivan. E encerramos o De Leste a Oeste desta semana, lembrando alguém que compreendeu, como poucos, o que está em jogo quando civilizações entram em crise.
Há 6 anos, em 12 de janeiro de 2020, morria o filósofo britânico Roger Scruton, um conservador no sentido mais profundo do termo. Scruton dedicou sua vida a defender ideias que hoje parecem quase subversivas. A importância da verdade, da beleza, da tradição, da gratidão e da responsabilidade moral. Roger Scruton não foi apenas um filósofo conservador. Foi um homem que entendeu que as civilizações não caem apenas por derrotas militares, mas quando perdem o sentido do que vale a pena preservar. Ele alertou que sociedades que abandonam a verdade e ridicularizam suas próprias tradições abrem espaço para o niilismo, para a tirania e para o poder sem freios. Não por acaso regimes autoritários odeiam a beleza, a cultura e a memória, porque elas lembram as pessoas quem elas são. Para compreender por que o pensamento de Roger Scruton permanece tão atual em um mundo em crise e por que suas ideias ajudam a explicar o vazio moral do nosso tempo, vamos ao vídeo especial que preparamos para vocês. A narração é de Augusto Nunes. No dia 12 de janeiro de 2020, o mundo se despedia de Sir Roger Scruton, o mais importante representante do conservadorismo britânico desde Edmund Burke. Sua morte não encerrou uma obra, encerrou uma vida dedicada a algo cada vez mais raro: a defesa da verdade, da beleza e da herança moral da civilização ocidental, mesmo quando isso exigia coragem e impunha alto custo pessoal. Scruton foi filósofo, escritor, professor, músico, crítico de arquitetura, pensador político e cristão militante. Autor de mais de 50 livros, escreveu sobre ética, estética, política, religião, música, meio ambiente e arquitetura. Para ele, conservar nunca foi resistir ao futuro, mas proteger aquilo que torna o futuro possível. Essa visão aparece com clareza em Como Ser um Conservador, quando ele escreve que não herdamos apenas direitos do passado, mas também deveres de tutela, porque aquilo pelo qual outros lutaram pertence também aos que ainda não nasceram. A mesma ideia ganhou forma definitiva no esplêndido documentário de 2009, Why Beauty Matters. Por que a beleza importa? Scruton mostrou que beleza não é luxo nem ornamento. É uma necessidade humana, ligada à ordem, ao pertencimento e à dignidade. Sociedades que desprezam a beleza enfraquecem a própria alma. Ele também defendeu o meio ambiente, mas longe do ambientalismo ideológico, carregado de falácias políticas. Sua ecologia do apego valorizava a conservação real da paisagem, das comunidades e da responsabilidade local. Só quem ama um lugar, dizia, é capaz de preservá-lo. Nos últimos anos de vida, Scruton enfrentou ataques públicos, teve sua reputação contestada e lutou contra um câncer diagnosticado tardiamente. Pouco antes de morrer, escreveu um texto profundamente humano, refletindo sobre perdas e reconciliação. Ali deixou uma de suas frases mais poderosas, abre aspas, chegando perto da morte, você começa a entender o que a vida significa, e o que ela significa é gratidão, fecha aspas. Não foi um lamento, foi um triunfo moral. Roger Scruton morreu como viveu, sem rancores, sem cinismo, convencido de que civilizações só sobrevivem quando preservam a memória, respeitam deveres e valorizam a gratidão. Ele partiu, mas a herança que deixou é imortal. Ela funde a defesa da beleza, da cultura, da fé e das responsabilidades compartilhadas por sucessivas gerações.
São esses os fundamentos que amparam sociedades solidamente livres, graças à profundidade e ao vigor de suas raízes morais. Que vídeo inspirador, que falta que Sir Roger Scruton faz, mas cabe a nós, não é, amigos, pegar esse legado da beleza, da moralidade da beleza, da verdade, da beleza da verdade, que às vezes é feia, mas precisa ser dita, e a beleza está exatamente em não esconder a verdade. Nós precisamos seguir. Eu me despeço de vocês com um vídeo desse. Vou chegar em casa, vou até assistir de novo, porque na voz de Augusto Nunes, então, ficou mais belo ainda. Boa noite, Flávio. Obrigada. Roger Scruton. Boa noite, Ana. Boa noite, Bernardo. Boa noite, Ivan. Sempre importante falar de Sir Roger Scruton, porque ele percebeu uma coisa muito interessante, palavras novas, o que nós sempre soubemos. Ou seja, você precisa, de fato, ver algo. Sentido da visão, sentido de você apreciar o lugar onde você está, o lugar onde você vive. Isto é que é a base do conservadorismo. Inclusive, tem um livro até falando sobre natureza, sobre meio ambiente, que isso é uma pauta conservadora, ao contrário do que as pessoas pensam, né? Ted Roosevelt, por exemplo, um grande conservador. Você chama o ursinho de pelúcia em inglês de Teddy Bear, justamente por causa do Ted Roosevelt, que era um caçador de ursos, né? Olha a ironia da coisa. E ele quis criar, ele falou assim, olha, esses marxistas, principalmente a partir do Lukács, quiseram criar estética proletária, marxista, o conservadorismo já tem uma estética, é a própria estética ocidental, mas nós nos esquecemos disso, por isso que é importante o trabalho da memória. Só uma curiosidade. Eu conversei com os editores do Roger Scruton no Brasil. Ele, nos 2 últimos anos de vida, ele foi mais lido no Brasil, que estava editando todos os novos livros dele, do que na própria Inglaterra. Que incrível! E ficou extremamente surpreso com isso. Pois é, ninguém sabia disso. Que incrível isso, Flávio. Descanse em paz. Então, temos a esperança. Kister, boa noite. Muito obrigada por mais um De Leste a Oeste. E Sir Roger Scruton, terminamos hoje para cima. Ana, o Roger Scruton, eu me lembro quando ele morreu, eu fiz um vídeo muito emocionado, porque foi uma das pessoas que me ajudou muito a compreender, claro, ao lado do Olavo de tantos, mas os reais problemas analisados em profundidade com os pensadores da nova esquerda, que é um dos melhores livros que eu acho que ele escreveu desse ponto de vista, em que ele faz críticas a esses pensadores, principalmente da escola de Frankfurt, né? Mas eu me lembro de um texto, do artigo que ele escreveu a respeito do Jean-Paul Sartre, que eu tinha algum respeito, mas depois que eu li aquilo, eu falei, meu Deus, o Sartre é uma besta quadrada. E foi só o Scruton que tinha essa capacidade de não deixar o conservadorismo cair numa mediocridade da política diária, mas entrar nos assuntos, assumi-los para nós e os vencer no campo que importa, que é o campo da inteligência, que é o que molda de fato a realidade, tomando para si a filosofia verde, que é o nome dele, por exemplo, do livro sobre ambientalismo do ponto de vista conservador. Então, viva Sir Roger Scruton, o nosso grande cavaleiro conservador. Obrigado, Ana, em especial você aqui, nossa chefa. Obrigado, meu amigo Ivan e Morgan, e principalmente a nossa audiência por mais esse programa sensacional de Leste a Oeste. Até semana que vem. Tá aí, mais um especial. Vamos fazer um especial sobre Roger Scruton? Seria absolutamente fantástico. E aí eu fecho com ele, o Sir Ivan Kleber, para falar de Sir Roger Scruton. Ivan, aí na Inglaterra, eu suponho, né, que ele seja muito conhecido, adorado, e é um legado que não se apaga, né? Mesmo com todo o wokeismo que entrou, digamos assim, na Inglaterra, ele continua sendo ovacionado pelo contexto de toda a sua obra. Com certeza, Ana, ele continua sendo uma referência. Ele, por muito tempo, foi uma referência ao Partido Conservador, que atualmente de conservador não tem muito. E é impressionante como o momento, né, da morte do Sir Roger Scruton e a decadência do Partido Conservador, elas meio que coincidem, não é? Olha, Ana, uma coisa que o Sir Roger Scruton ensinou para nós, além da beleza, foi a beleza da coragem. E eu gostaria de lembrar a nossa audiência que em tempos de censura, em tempos
complicados, né? Roger Scruton, além de escrever os livros, além de filosofar, enfim, ele foi atrás da cortina de ferro, ele foi até a Tchecoslováquia, ele ia nos porões, dava aulas escondido, levava livros escondidos. Sim, ele fez isso. Ele, inclusive, foi expulso da Tchecoslováquia. Hoje ele é enormemente reconhecido lá, na Hungria também. Então ele fez esse trabalho de ir até as pessoas. Isso deve ser ressaltado, ou seja, não foi alguém que ficou somente ali no conforto, né, do seu lar e foi, digamos, na linha de frente, né? Então, é um legado que a gente precisa manter. E, Bernardo, eu já disse isso para você em privado, vou dizer agora em público, sem receio nenhum. Quando o Sir Roger Scruton faleceu, eu vi o seu vídeo e posso dizer que em língua portuguesa foi o melhor vídeo que eu vi até hoje sobre Sir Roger Scruton. Eu aqui reafirmo isso 6 anos. Depois ninguém superou aquele vídeo que você fez. Eu recomendo que as pessoas vejam. Eu me lembro que o vídeo tem 20 e tantos minutos e em um determinado momento você fala, Sir Roger consegue dialogar com Platão naquela obra da BBC, porque a beleza importa. Então eu recomendo isso às pessoas. Excelente lembrança. Então, Ana, muito obrigado a você pela condução aqui do programa, Flávio, Bernardo, e uma saudação especial a toda a nossa audiência. Um ótimo final de semana a todos. Obrigada, meninos. Ivan, Kister, Flávio, recomendo muitíssimo o vídeo do Kister também. Peguem um lencinho, coloca do lado. Primeiro, se você ama o Sir Roger Scruton, pegue o lencinho. Obrigada, meninos. Até semana que vem. Ao longo do De Leste a Oeste de hoje, percorremos regiões, crises e decisões que revelam uma mesma realidade. O mundo voltou a ser moldado por escolhas duras, por limites reais e pela disputa aberta de poder. Vimos no Irã o preço histórico da hesitação diante do radicalismo. No Ártico e na Groenlândia, o retorno explícito da geopolítica clássica. No Oriente Médio, a lógica da dissuasão pela força. E nas fronteiras, decisões que recolocam soberania e responsabilidade no centro do debate. Encerramos com ele, Sir Roger Scruton, porque crises geopolíticas não se resolvem apenas com força ou técnica. Seu pensamento permanece como referência na defesa da beleza, da cultura, da fé e da responsabilidade moral entre gerações, fundamentos indispensáveis à vida civilizada. Seguiremos de leste a oeste analisando o mundo como ele é, sem concessões ao ruído, sem medo das batalhas difíceis e enaltecendo a beleza como expressão da verdade, da ordem e da dignidade humana. Boa noite e até semana que vem.